Olá, vamos conversar sobre uma coisa que, olha, a base da nossa independência: a força nas pernas. Ela que permite a gente caminhar com segurança, levantar de uma poltrona sem precisar de ajuda, enfim, viver a vida com mais liberdade, com mais qualidade. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar num guia prático e, o mais importante, seguro para manter essa força que é tão vital. E aí, essa pergunta toca em algum ponto? Sabe, subir um lance de escada, ou até mesmo levantar de uma cadeira mais baixa, isso tem ficado mais difícil? Se a resposta for sim, olha, saiba que essa é uma experiência super comum. Essa sensação de que as pernas já não têm aquela resposta de antes, isso é um sinal importante. Mas calma, não é uma sentença de jeito nenhum. Pelo contrário, é um convite, um chamado para a gente agir. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, vamos entender por que é tão importante fortalecer as pernas. Depois, vamos quebrar aquele mito do exercício perigoso, sabe? Em seguida, a gente olha o que a ciência comprova. Aí, partimos para as atividades práticas do dia a dia e, para fechar, dicas para começar hoje mesmo. Muito bem, então vamos começar pelo começo, né? Por que fortalecer as pernas? Para a gente entender bem a solução, primeiro a gente precisa entender o processo. E o envelhecimento, ele traz algumas mudanças, mudanças naturais e totalmente esperadas para o nosso corpo. Olha só, com o passar dos anos, é super natural que algumas coisas aconteçam. A gente sente uma redução na força, na potência dos músculos, ocorre uma perda de massa muscular, que a ciência chama de sarcopenia, o equilíbrio e a mobilidade podem ficar um pouco diferentes e a flexibilidade também diminui. Pensa assim, os nossos músculos são como um elástico bem firme e bem novo. Se a gente não usa, não estimula, com o tempo ele vai perdendo um pouco daquela tensão, daquela firmeza, sabe? E é um processo gradual que vai diminuindo não só a força, mas principalmente a nossa potência, que é aquela capacidade de reagir rápido, de dar um passo firme para não tropeçar, por exemplo. Tá, mas e daí? O que isso significa no dia a dia, na prática? Significa que aquela sacola de compras parece mais pesada, que brincar com os netos no chão e levantar depois exige um esforço maior. Até entrar e sair do carro pode ficar mais complicado. Percebe? Cada uma dessas coisinhas depende, e muito, da força das nossas pernas. Por isso, quando a gente fala em fortalecer as pernas, a gente está falando em fortalecer a nossa autonomia. Agora vamos falar de uma coisa que, nossa, impede muita gente de começar: o medo. Sabe aquela ideia antiga de que exercício de força é perigoso para pessoas mais velhas? Pois é, por muito tempo essa ideia errada ficou por aí. Chegou a hora da gente desvendar essa história. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Por muitos e muitos anos, o treinamento de força foi visto quase como um vilão. Mas hoje, a ciência mostra que é exatamente o contrário. Aquilo que era visto como risco, na verdade é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para combater os efeitos do tempo no nosso corpo. A perspectiva mudou, e mudou 100%, graças ao que a gente descobriu. Então, já que a gente falou em ciência, vamos ver o que ela realmente diz. Vamos olhar para os fatos, para os dados. Não é achismo, não é opinião. São as evidências concretas dos benefícios incríveis que o treinamento de força pode trazer. Olha esse número, 175%. Parece até um exagero, né? Mas não é, de jeito nenhum. Existem estudos científicos que mostraram ganhos de força que chegam até 175% em pessoas idosas que seguiram um programa de treinamento certinho. Pensa só, isso mostra o potencial incrível que o nosso corpo tem de se adaptar, não importa a idade. O que isso quer dizer na vida real é a diferença entre ter que empurrar com os braços para levantar de uma cadeira e simplesmente levantar, com a força das pernas, com facilidade. E não para por aí, os benefícios vão muito além do ganho de força. Os estudos mostram um aumento real da massa muscular entre 10 e 15%. E mais músculo significa um metabolismo melhor. Mostram também uma melhora super significativa do equilíbrio, que é fundamental para prevenir quedas, né? Outro ponto importantíssimo, ele ajuda a preservar a densidade dos ossos, lutando contra a osteoporose. Ou seja, menos risco de quedas e, se acontecer, menos risco de fraturas. É um pacote completo de benefícios. Ok, aqui tem um ponto que é importante a gente esclarecer. Treino de força é a mesma coisa que treino aeróbico, tipo uma caminhada? Não exatamente. Pensa assim. A caminhada, o treino aeróbico, é maravilhosa para o nosso coração, para os nossos pulmões. Mas quando o nosso objetivo principal é ganhar força, é reconstruir a massa muscular, aí o treino de força, o treino de resistência é a ferramenta certa.
Pode ser com o peso do corpo, com elásticos, com pezinhos. Um não exclui o outro, viu? Na verdade, eles se complementam perfeitamente. Beleza, a teoria é ótima, convenceu, mas e na prática, como é que a gente faz isso? A notícia boa, a melhor de todas, é que existe um mundo de opções. E, olha, vai muito além daquela imagem de ficar levantando peso numa academia. É isso mesmo. A primeira coisa é tirar da cabeça aquela ideia de que fortalecer os músculos significa levantar pesos enormes. Não é nada disso. O princípio é super simples. É só criar uma resistência para o músculo trabalhar um pouquinho mais do que ele está acostumado. E isso, gente, dá para fazer de 1000 maneiras diferentes, adaptadas para cada um. E olha só quanta opção bacana. Atividades na água, como hidroginástica ou natação, fortalecem tudo sem forçar as articulações. Tem o Pilates adaptado, a ginástica sênior, o Tai Chi, que são incríveis porque trabalham força, equilíbrio e flexibilidade, tudo junto. Que tal dança de salão? Uma delícia, movimenta o corpo e ainda é super social. Musculação leve, claro, com elásticos ou pequenos halteres, funciona muito bem. E até coisas do dia a dia, como subir e descer degraus com cuidado e supervisão. A grande chave aqui é encontrar algo que dê prazer. Bom, com tanta opção, só falta uma coisa, né? Que é a mais importante de todas: começar. E para dar esse primeiro passo, o segredo não é a intensidade, não é sair correndo, é a segurança e a consistência. Então vamos ver direitinho como dar esse primeiro passo do jeito certo. Pensa nisso aqui como uma receitinha de bolo para o sucesso. Primeiro e mais importante, comece devagar. Ouça o seu corpo, respeite os seus limites. Segundo, escolha algo que seja gostoso de fazer. Sabe por quê? Porque o que é feito por obrigação, a gente não mantém. Terceiro, vá aumentando aos pouquinhos, sem pressa. Aumente o tempo, a frequência, de forma gradual. E por último, um passo de ouro. Sempre que possível, converse com um profissional. Um médico, um fisioterapeuta, um educador físico. Uma orientação certa muda tudo. E para aqueles dias em que a rotina tá uma loucura ou a disposição não tá lá essas coisas, guarde bem essa mensagem no coração. Qualquer coisa é melhor do que nada. Fazer 10 minutinhos é infinitamente melhor do que não fazer nada. Cada passo, cada movimento, cada minuto conta. Todo movimento soma para nossa saúde. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. A nossa independência, a nossa qualidade de vida lá na frente, elas são construídas tijolinho por tijolinho, com as pequenas atitudes de hoje. Não precisa ser nada radical. Pode ser a decisão de subir um lance de escadas, pode ser fazer 5 agachamentos se segurando na cadeira da cozinha, ou quem sabe ligar para saber de uma aula experimental. O importante é o movimento. Então a pergunta é essa: qual vai ser o pequeno passo de hoje pela independência de amanhã?